linha vai ser menos 2 raiz de 3. Aí, com isso, a gente conclui esse exemplo, terceiro exemplo de equações de segundo grau incompleta. Vejam bem, pode analisar aqui aos pouquinhos, que apenas eu só fiz separar. Em vez de ficar mais ou menos raiz quadrada de 2, raiz de 3, aqui em vez de ficar mais ou menos 2 raiz quadrada de 3, aí eu só fiz separar, botei uma positiva e outra negativa. Então, aqui a gente tem duas soluções. Agora, eu vou fazer o próximo exemplo que vocês veem aí no livro, na página 57, faz da mesma forma, certo? Esse 5x ao quadrado mais 45, ele faz do mesmo jeito. A diferença é o seguinte, gente, toda vez que vocês encontrarem uma raiz, porque vocês vão ter três casos. Primeiro, o caso da raiz exata, que foi 2 exemplos que fizemos. Então, nesse caso da raiz exata, a gente extrai a raiz e tem duas soluções, uma positiva e uma negativa. O segundo caso é esse aqui, onde você tem uma raiz não exata. Quando acontecer esse caso, você fatora a raiz não exata, que é 12 aqui, a gente fatorou, deixou ela na forma simplificada, pelas propriedades da radiciação, e você encontra a raiz não exata na forma simplificada. E o terceiro caso, que é esse que vocês veem aí do lado, desse que eu escrevi agora aqui no quadro, é um caso em que a raiz é negativa. Toda vez que você encontrar mais ou menos a raiz quadrada de um número negativo, aí você coloca na solução assim, não existe raiz. Só precisa botar assim, ele botou aqui, não existe nenhum número real. Mas você pode escrever, não existe raiz, certo? De uma forma mais simplificada. Então, tem esses três casos onde você pode encontrar soluções das raízes de uma equação de segundo grau incompleta. Certo? O outro caso, a gente acharia uma equação com a raiz quadrada de número negativo. É quando você perceber que for um número negativo, não precisa extrair a raiz, certo? Nem precisa fatorar, nem precisa extrair. Você só bota lá no finalzinho que não existe solução, ou não existe raiz. Aí já finaliza a sua equação. Aí agora eu vou explicar uma equação bem parecida com as que a gente está fazendo agora, mas que é em forma de problema, certo? Que aí no exercício de casa ele pede um exemplo parecido com esse que eu vou fazer agora. É por isso que eu vou para esse agora, tá bom? Então a gente vai para a página 58. A página 58, eu vou apagar aqui. Se caso tiver alguma coisa que não tiver no livro, como por exemplo essa parte da fatoração, e alguém quiser copiar para ficar mais explicativa, vocês falam, tá certo? Ou senão pode rever o vídeo. Pronto, na página 58 ele diz assim, agora a gente vai aprender a resolver uma equação do segundo grau, mas ele não dá a equação do segundo grau, ele dá um problema para a gente montar essa equação, certo? Mas não é difícil não. Na página 58, no início da página, ele diz assim, ó, agora acompanhe como resolver a seguinte equação de duas maneiras diferentes. Mas só precisa uma maneira, gente, da gente resolver. Então, ele diz assim, ó, o problema é esse aqui, que eu vou começar agora. O dobro do quadrado de um número. Então, vamos pensar no seguinte. Eu não sei que número é. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Eu não sei que número é. Vou chamar o número de x, certo? Não sei que número é. Chamei de x. Né? Geralmente a gente chama de x, mas pode ser qualquer letra do alfabeto, do nosso alfabeto. Então, ele diz que o dobro do quadrado do número, então eu vou começar a montar a equação agora. O dobro é 2, duas vezes. Do quadrado, o quadrado é 2. Sendo que vira expoente do número. O número a gente chamou de x. Então, ele vai montando a equação aqui. Ele vai montando. O dobro do quadrado de x, o quadrado de x é x ao quadrado. E o dobro é duas vezes. Primeiro você já escreve que x é um número desconhecido. Aí depois ele continua aí, ó.
o dobro do quadrado de um número x. Ah, ele até disse quem era o número x, eu vi agora, eu pensei que ele não tinha falado. Menos 98, você vai escrevendo o que ele vai dizendo, né? Escrevendo os sinais da matemática. Menos 98, tá vendo que não é difícil montar uma equação através da forma que ele está dizendo. Menos 98 é igual a zero. Pronto. Em vez de ele escrever a equação, ele escreveu na forma de palavras, né? Em vez de escrever logo direto, aí a gente terminou aqui, ó. Certo? Então, a gente montou a equação. Pronto, agora a gente vai resolver. Aí ele pergunta qual é esse número. Qual é o número? No exercício de casa, vocês vão ver que tem um bem parecido com esse. Então, vamos resolver do mesmo jeito que a gente estava resolvendo ainda agora, quando a gente tem uma equação incompleta do segundo grau, onde não existe o valor de B, aqui só existe o valor de A, que é 2, e o valor de C, que é 98. Então, o que é que a gente faz? Você vai, isola o termo que tem o valor de x, 2x ao quadrado fica do lado esquerdo, mesmo do jeito que a gente estava resolvendo. E o 98, que estava negativo, ele passa para o lado direito positivo. Né? Do mesmo jeito que estávamos resolvendo. A diferença é que essa não veio prontinha, né? Essa ele ditou, né? Ele escreveu de forma da língua portuguesa para a gente transformar em uma sentença matemática. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, do mesmo jeito do outro. Você deixa o x ao quadrado sozinho, aí fica 98 sobre 2, ó. Certo? Lembrando que o 2 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Nunca pode esquecer dessa parte aqui, ó, porque senão dá problema. O 2 está multiplicando, passa dividindo. O 98 vai ficar sendo numerador. Agora a gente divide, ó. Ó, gente, 98 dá pra gente dividir mentalmente, ó. Apesar de ser um número maior do que os outros que a gente estava dividindo, ó. É só você pensar, por exemplo, a metade de 100 é 50. Então, a metade de 98, como é que seria? A gente poderia pensar assim, ó, a metade de 90 é 45, só fazendo mentalmente. A metade de 90 é 45 e a metade de 8 é 4. Aí, se eu pegar 45 mais 4, vai dar 49. Então, que não é 2, agora só façam isso quando for metade, viu? Porque quando for triplo, nem sempre dá certo. Ou quando for outro número. Quando o dobro é fácil de fazer, porque a gente pensa na metade. Então, 98 por 2 é 49. A gente fez mentalmente a divisão, certo? Então, agora a gente vai resolver essa constância aqui, ó. Que bom que 49 tem raiz exata, né? Aí não precisa a gente fatorar, como a gente fez no exemplo anterior. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Fazer aqui em cima. X ao quadrado é igual a 49, certo? Então, a gente parou aqui nessa parte da equação incompleta e ficou x ao quadrado igual a 49. Aí, já sabemos que agora, quando a equação incompleta do segundo grau está nessa forma aqui, ó, bem simplificadazinha, onde do lado tem um quadrado, aí a gente já sabe que vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49, certo? Por que ficou raiz quadrada? Por conta do expoente que é 2. Por que ficou mais ou menos? Porque é uma equação do segundo grau, onde a gente tem expoente 2 e uma raiz é positiva e outra negativa. Aí agora você finaliza. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49. Então, x vai ser mais ou menos que a raiz de 49. 7. Tá bom? Então, a raiz de 49 vai ser 7. Aí você conclui aqui, ó. Para não deixar desse formato aqui, você finaliza lá na resposta quando for fazer a atividade. Você diz que x', esse linha aqui é para dizer que é a primeira equação que a gente encontrou. A primeira raiz é mais 7. E x, duas linhas, é menos 7. Pronto, terminamos. Aqui, x igual a 7 e x igual a menos 7. Vejam se tem alguma dúvida, que a gente vai para a resolução da equação incompleta, mas quando o C foi igual a zero e não o B. Então, o que é que a gente viu até agora, na aula de hoje?
vimos como resolver uma equação do segundo grau incompleta quando o coeficiente b for igual a zero. Quando o coeficiente b for igual a zero, resolvemos por raiz quadrada do número que ele colocar. Aí a gente viu que tem um caso que resolve quando existe a raiz exata, que é só você extrair a raiz. No caso aqui, ó, a raiz de 49 foi exata, né? A gente já sabe que é 7. Então, ficou x igual a 7 e x igual a menos 7. Temos duas soluções, por conta que é raiz quadrada, né? Que é elevado a 2. Tem duas soluções, uma positiva e uma negativa. A gente pode encontrar também um tipo de equação onde a raiz é não exata. Aí, nesse caso, a gente fatora a raiz e encontra uma forma mais simplificada da raiz. E também tem outro caso que vocês podem encontrar, que quando a raiz for negativa. Por exemplo, se eu tivesse menos 49 aqui, gente, a gente não poderia extrair a raiz quadrada de um número negativo, porque não vai existir. Aí você pararia aqui, se fosse menos 49, não acharia a solução, porque não tem, e colocaria, descreveria em palavras, não existe raiz, ou não existe solução. Pronto, aí essa página 58 vai ficar para casa, tá bom? Vocês vão captar a mesma coisa que eu expliquei. Ele vai colocar uns problemas parecidos com esse. Aí você chama a variável de x ou o número que ele disser. Pronto, a página 58 vai para casa. Não deixem de fazer, não, porque vocês vão estar praticando o mesmo modelo que eu fiz. Qual página, Patrícia? 58. Só 58? Só 58 para casa. Certo, obrigado. Aí, na medida que vocês for resolvendo, se tiver uma dúvida, gente, não esqueçam não, as dúvidas são importantes. Se você for fazer as atividades, não conseguir essa, não estou conseguindo entender essa, aí você vai, marca e me avisa que na próxima aula, apesar de ser uma semana depois, mas eu tiro a dúvida, tá bom? Para não ficar acumulando. Agora a gente vai para a página 59, tá bom? Aí na página 59 diz assim, ó. Agora eu vou afastar um pouquinho para cá. Pronto. Eu vou ler a página 59 e quando chegar no exemplo eu faço no quadro, viu? Essa parte é bem importante. O próximo capítulo, quando a gente for ver, vai ser mais... Vai ter algumas contas. Né? Patrícia, Oi? eu vou dar aula agora, aí quando for 8h20 que acabar, aí eu mando já o link do oitavo, viu? Tá certo, Marconil. Tá, obrigada. Viu, gente? Tem uma parte de geometria no próximo capítulo. Mas essa parte que a gente está vendo agora de álgebra, ou seja, de equações de segundo grau, é o que a gente usa bastante, viu? Aí, aqui na página 59 tem assim, ó. A gente vai ver o segundo tipo de equações incompletas. Equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Aí ele diz aí, ó, quando a gente já sabe que toda equação de segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. E agora, ele disse que o b tem que ser diferente de zero. Ele colocou aí de uma forma muito... Deixa eu apagar aqui para a gente ver. Do mesmo jeito que eu fiz na outra. A equação de segundo grau é escrita assim, né? Como a gente já viu. Ax quadrado mais bx igual a zero. Então, agora a gente viu que o b era zero, certo? Uma equação incompleta onde o b é zero. Agora a gente vai ver esse tipo de equação, mas quando o c for zero. O c, que é o termo independente, o termo que não tem x, ele for zero. Então, esse c, ó, aí ele já começa com um exemplo aí, considere essa questão. Na página 59, certo? Eu vou ler o problemazinho e depois a gente vai montar a equação. Ele diz assim, qual o número real? Então, eu não sei que número é, a gente já coloca x, né? Qual o número real? Chama de x, o número. Tem o dobro do próprio quadrado
Então, o número é x, mas ele tem um dobro, 2, que a gente viu agora, ó, 2 vezes o próprio quadrado, 2x ao quadrado, igual, aí eu vou pôr o sinal de igual. Você vai fazendo aos pouquinhos, tá certo? Para não achar difícil de resolver. A gente está saindo da linguagem da língua portuguesa para a linguagem matemática. Então, a sentença, não tem igualdade. Aí ele diz igual ao quádruplo do número. Então, vai ser o quádruplo é 4. Então, vai ser 4 vezes o número. No início, a gente chamou que o número era x, né? Então a gente formou a equação do segundo grau. Pronto. Então, agora vamos lá. A gente está no... como resolver uma equação do segundo grau agora quando c for igual a zero. Então, vamos organizar essa equação, tá certo? 2x ao quadrado foi o dobro do próprio número x elevado ao quadrado. Ele diz igual a 4, o quádruplo de x. Aí eu vou pôr esse 4x, eu vou pôr do lado esquerdo, certo? Aí eu vou dizer vou trocar de sinal. Se está do lado direito, a forma de resolver essa equação incompleta é totalmente diferente da forma que vimos ainda agora, certo? Quando é o valor de B, você identifica logo. Nessa equação aqui, você tem o valor de A, deixa eu colocar logo esse 4 para o lado esquerdo. Menos 4x igual a 0. Então, aqui a gente vai... Primeira coisa, quando for resolver a equação, é identificar os coeficientes, para ver a forma de como resolver. Aqui o coeficiente 2 é o valor de A, esse que eu circulei de azul. Aqui o coeficiente B é menos 4. Então, eu já tenho um valor de A e de B. Então, o que é que a gente observa aqui? É uma equação incompleta, ela não tem os 3 coeficientes, ou seja, o valor de C é igual a 0. Quando o valor de C é igual a 0, eu não posso resolver por raiz quadrada, que foi o método que a gente viu ainda agora. Aí a gente vai resolver por um outro método que se chama fator comum em evidência, tá bom? Então, a gente vai pegar, vou fazer aqui do lado. Vou afastar um pouquinho aqui. E a gente vai pegar e ver quais os fatores que estão se repetindo. Não sei se você lembra quando a gente estudou os casos de fatoração de um polinômio, era justamente para aplicar aqui na equação do segundo grau. Então, aqui a gente observa que quem está se repetindo é o x e o 2, apesar de 4 não estar se repetindo, gente, mas o 4 eu posso escrever 2 vezes 2, o 4, tá? Aí ele coloca, ele já colocou aí no livro, colocamos x em evidência e fatoramos o primeiro membro. Pronto, é isso que a gente vai fazer agora. Até agora a gente só montou a equação e pôs o negativo do lado esquerdo, como ele fez. Aí ele não explica essa outra parte não, eu estou explicando aqui agora. Vamos utilizar o chamado fator comum em evidência, que foi um dos casos de fatoração que a gente viu lá atrás. Então, a gente vê aqui que o fator comum é 2, então eu ponho 2 fora do parênteses, e o outro fator comum é x. Aí, se você ficar na dúvida, eu tenho x ao quadrado e tenho x, quem eu devo pôr antes do parênteses? Você coloca que tem um menor expoente, o valor de x. Né? Então, você coloca x. Então, quando temos uma... Deixa eu apagar essa letra aqui para não ficar tanta informação. Quando temos esse caso de equação do segundo grau, onde o c é igual a 0, a gente não resolve por raiz quadrada, resolvemos por fator comum em evidência. E quem foi o fator comum da gente? 2x. O 2, que mesmo que ele não apareça no número 4, mas ele é múltiplo de 2, por isso que eu coloquei o 2 aqui, ó. E o x, ele é o fator comum. Aí dentro do parênteses, a gente vai colocar os termos que está faltando para dar o termo anterior. Então, aqui a gente vê, ó. Vamos lá. Para dar 2x ao quadrado, que termo eu devo colocar aqui? Se já tem 2x. Eu não posso colocar um 2 aqui. Se eu colocar 2 vezes 2 vai dar 4. Não corresponde a esse termo, 2x. Então, só está faltando um x aqui, ó. Só falta apenas um x, certo?
Se eu pôr um x dentro do parênteses e multiplicar por 2x, vai ficar 2x ao quadrado. Volta para o início da equação, então está correto. Certo? Esses termos aqui, você tem que fazer com tentativas, não é que você vai adivinhar. Certo? Esses termos que ficam dentro do parênteses. Depois que você encontra o fator comum foi o 2x. Aí você vai e encontra os valores dentro do parênteses para depois resolver a equação. Esse método do fator comum é só quando o C for zero, o coeficiente C for zero. Ele é um pouquinho mais... requer um pouquinho de mais concentração do que o outro. Até mais fácil, porque é só extrair a raiz, né? Aí, para dar esse termo aqui da equação, 4x, para dar 4x, eu já tenho 2x fora do parênteses. Tenho esse 2x fora. Então, que número eu devo colocar nesse espaço em branco para dar 4x? Se eu já tenho 2x fora do parênteses. Vai ser 2 hoje. Se eu botar 2 vezes o número de fora, que for o fator comum, 2 vezes 2x é 4x. Certo? Então, a gente já encontrou uma equaçãozinha dentro do parênteses. E fora encontramos o fator comum. Aí, quando acontece isso, né, para encontrar... eu tenho um produto de duas equações. Ou seja, lá nas propriedades da multiplicação, quando você tem um produto de dois fatores, você diz que um é igual a zero ou o outro vai ser igual a zero. Então, aqui eu vou pegar 2x igual a zero. Aí ele foi um pouquinho diferente do meu jeito, mas é a mesma coisa, viu? 2x é igual a zero ou... O que é que a gente encontrou? A gente encontrou duas equações. A equação 1 é esse número que está fora. A equação 2 é o número que está dentro do parênteses. Então, eu peguei 2x igual a zero, ou vou pegar o que está dentro do parênteses agora, certo? Ou x menos 2 igual a zero. Por que eu tenho que igualar a zero? Porque lá nas propriedades da multiplicação da matemática, produto de dois números, quando o produto de dois números for igual a zero, os dois têm que ser igual a zero. 2x tem que ser igual a zero ou x menos 2 igual a zero. A partir daqui você já acha a raiz, certo? Quando eu fizer mais outro exemplo, vocês vão ficar mais familiarizados. Então, esse aqui, ó, 2x igual a zero, eu vou achar o valor de x. Agora vai ficar 0 sobre 2. Eu acho melhor apagar aqui, depois eu faço essa parte, senão dá para vocês verem. 2x igual a zero, vai ficar... Eu isolo o x, vai ficar 0 dividido por 2. Aqui chega aquela parte, né? Da operação inversa. O 2, ele está multiplicando o x, aí ele passa dividindo. Aí agora o x vai ser 0. Por quê? Porque se eu multiplicar 0 vezes 2 dá 0. Olha, toda vez que eu tiver um 0 dividido por qualquer número, vai dar 0. Acontece isso, porque, por exemplo, eu não tenho nada, assim, vamos supor, né? Eu não tenho nada para dividir. Então, qual vai ser o resultado disso? Nada, que é o valor de 0. Né? Então, aqui, se ele tem 0 para dividir para duas pessoas, então, as duas pessoas vão ficar com 0 unidade. Certo? Então, toda vez que você tiver 2x igual a 0, você já põe logo o valor de x, que é 0. Pode fazer direto isso aqui. Agora, a gente vai resolver o que está dentro do parênteses, tá certo? Eu vou apagar aqui. Então, o que está dentro do parênteses é uma segunda equação, que é x menos 2. Ó. X menos 2. A parte aqui em cima foi outra coisa. A luz ficou mesmo com x menos 2 aqui. Aqui ficou melhor. Pronto. O que está dentro do parênteses ali, ó, que a gente viu é x menos 2 igual a 0. Então, aqui é uma equação do primeiro grauzinho, ó, simples, onde a gente acha só o valor de x. Eu isolo o x e ponho o 2 para o lado direito. Pronto. Então, agora a gente já finalizou. Essa equação do segundo grau, onde o C for 0,
esse segundo tipo de equação incompleta, ela dá um pouquinho mesmo de trabalho, viu, gente? Porque a gente tem que fazer a fatoração pelo método do fator comum em evidências. Eu já vou fazer mais outro exemplo. Então, aqui a gente finaliza. Qual é o nosso objetivo? Encontrar o valor de x. Ou seja, encontrar as raízes da equação do segundo grau. Então, a gente tem dois números aqui, que eu posso chamar esse de x', que é igual a 0, e o outro de x', que é igual a 2. Aí, a gente finaliza esse exemplo. Deixa eu colocar aqui para vocês observarem. Eu apaguei o início aqui, viu? Por conta do espaço do quadro. E aqui é a parte mais importante, onde você deve encontrar o fator comum, 2x. Depois que você encontra o fator comum, você pega o que está fora do parênteses, igual a 0. Né? Aí o número que for 2x igual a 0, você já disse que x' é igual a 0, nem precisava passar por essa parte aqui, mas eu passei para vocês entenderem por que dá 0. E depois pega o número que está dentro do parênteses igual a 0. Quando você iguala a 0, você acha a segunda raiz da equação do segundo grau incompleta. Mesmo ela sendo incompleta, mas ela pode ter duas raízes ou nenhuma raiz. Então, a gente finalizou aqui com x igual a 0 e x igual a 2. Tem alguma dúvida? Que eu vou... Só mais um exemplo que eu vou explicar, o último exemplo. Gente, vou para o próximo então, viu? Vou para o próximo exemplo. Pode ir. Certo, vou para o próximo, viu? Deixa eu ver. Falta só 10 minutinhos. Falta 10 minutos. Dá para fazer esse aqui bem tranquilo, viu? Hoje só vai ser esses dois assuntos. Certo. Equações incompletas, né? A gente viu a outra é mais fácil, que é só extrair a raiz. Essa daqui não é que seja difícil, aqui a gente precisa se familiarizar com aquela questão de fatorar uma equação. Então, vou escrever o segundo exemplo aqui. Ó. Ele diz, considere outro exemplo. Quais as raízes reais da equação? Aí ele bota essa equação aí, na página 59. Menos 4x ao quadrado mais 12x igual a 0. Pronto. Certo? Então, esse segundo exemplo que ele dá, ele quer que você ache as raízes dessa equação antes de qualquer coisa. Agora não, porque os exercícios estão separados. Por exemplo, o exercício dessa página 59 é só sobre isso que a gente está vendo. Da 58 é só sobre aquilo que a gente viu ainda agora, de raiz quadrada. Mas quando ele estiver junto, aí você aprende a identificar os coeficientes. Aqui tem o coeficiente A, que é menos 4. E aqui tem o coeficiente B, que é 12. O coeficiente A é o número que multiplica x ao quadrado, que é menos 4. O coeficiente B é o número que multiplica x, que é 12. Aí, quando você identifica o coeficiente que está faltando aqui, é o C igual a 0. Aí você faz o seguinte, está faltando o coeficiente C, então eu não posso resolver por raiz quadrada, vai ser pelo fator comum em evidência. Aí agora a gente vai descobrir quem são os fatores comuns em evidência. As letras são fáceis de você encontrar quem é a letra que se repete, ou seja, quem é a incógnita que se repete. É só você olhar aqui ó, nos dois termos da equação. Nesse primeiro termo eu tenho menos 4x ao quadrado, no segundo termo eu tenho 12x. Quem é a letra que se repete? X ao quadrado e x, é isso? Então a letra... Isso, a letra que se repete é x, muito bem. Aí, qual eu devo escolher? Aquela que tem menor expoente, certo? Então, entre x ao quadrado e x, eu escolho apenas o x que tem menor expoente, tá bom? Tá certo. Tá certo? Quando você for fatorar, isso aqui que a gente está fazendo a fatoração da equação. Que lá antes a gente chamava de polinômio, agora a gente está chamando de equação, a gente já viu que aqui é uma equação de segundo grau. Aí agora, gente, para descobrir o fator comum entre os números, a gente tem que usar algumas técnicas que a gente já viu. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é menos 4, aqui é 12. Mais 12, você pode escrever como um produto de dois números. Eu posso escrever como 3
vezes 4. 3 vezes 4 não dá 12? Não é isso? 3 vezes 4 dá 12. Então, se você... né? Você escreve como produto de dois números, porque se aparecesse um 4 e um 4 aqui, você já saberia que o fator comum era 4. Mas como não aparece, você tem que fazer esse fator aqui. O fator de dois números, o produto de dois números, para dar o de cima. Então, você observa aqui que o fator comum é o 4. O 4 se repete aqui e aqui, ó. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Já que o 4 está se repetindo, aí eu vou pôr o 4 fora do parênteses. Então, o que a gente acabou de descobrir? O nosso fator comum em evidência. Para descobrir a letra é mais fácil, né? Porque é só você ver que está se repetindo nos dois meios. Foi x. Agora, para descobrir o número, aí você usa o número como um produto. O número 12 eu posso escrever como 3 vezes 4. O número 4 eu posso escrever como 4 vezes 1, que vai dar 4, por isso que eu não precisei escrever. Aqui é o número que se repete, mesmo ele estando subentendido atrás do 12. É o 4. Por isso que eu coloquei o 4 aqui como fator. Aí agora a gente abre parênteses, coloca o sinal de mais que está aqui e vamos descobrir os termos daqui, para depois a gente resolver a equação. Então, veja bem, ó, aqui em cima, na equação inicial, é menos 4x ao quadrado. E aqui fora tem 4x. Então, o que é que eu preciso colocar aqui, nesse espaço em branco, para dar 4x ao quadrado? No caso, menos 4x, né? Eu preciso colocar um menos aqui e preciso colocar um x. Porque, vamos lá, se a gente fizer o inverso agora, se a gente multiplicar menos x vezes 4x, vai dar menos 4x ao quadrado, dá o termo inicial, da equação inicial. Então, essa parte aqui a gente tem que fazer as tentativas para voltar para a equação inicial. Então, vamos lá para o próximo. O próximo termo Patrícia? Professora? Patrícia? Travou. Ixi, Maria. Pronto, agora que Marco Aurélio tá na aula. Eu vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Faço isso não, cara. Tu é doido, hein? Ela não vai voltar não, bicho. Já vai dar finalzinho da aula já. É 8h17.